Bom dia, irmão, irmã. A paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre cada um de vocês que estão me escutando agora. Espero que você tenha um domingo repleto de alegria, de paz na presença do nosso Deus. Amém? Vamos iniciar agora a abertura da nossa escola dominical. Porém, antes eu queria dar um recadinho aos irmãos. Nós estamos com uma campanha em nossa comunidade, na nossa igreja, para arrecadar alguns donativos para uma família carente, uma família específica, onde existem lá 13 bebezinhos que estão necessitados de roupas de crianças, de fraldas, de itens de higiene, enxoval. Então, se você tem condições ou possui algum item destes aí elencados, você possa contribuir com essa família. Leve lá em nossa igreja, aos sábados pela manhã, das 9 até as 13 horas, e nós temos lá o pessoal já capacitado, o pessoal esperando para acolher esses donativos para chegar até esta família necessitada. E assim nós participamos do Evangelho de Cristo, fazendo a nossa missão como Igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus. Amados, eu queria conversar com vocês nesta manhã sobre o tema Seja Conhecido de Deus. Amém? Seja conhecido de Deus. E para isso eu quero ler com os irmãos, lá no livro de Mateus, no capítulo 7, do versículo 21 ao 23, que nos diz o seguinte: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, nós cristãos, nós temos algumas certezas, algumas convicções. Entre elas, nós podemos afirmar com toda convicção que nosso espírito, a nossa alma, eles são eternos. Eles, após a nossa morte física, eles terão uma continuidade e essa é uma certeza que nós temos. Esse texto que nós lemos faz parte do Sermão da Montanha, quando Jesus, então, diz àquele povo algumas coisas, como, por exemplo, as bem-aventuranças. Jesus ali dá algumas indicações sobre qual é o comportamento de um discípulo do Senhor, e ele caminha um pouco mais, e então ele fala sobre o reino dos céus, e os caminhos que levam até este reino dos céus, que é nesse ponto que eu quero me apegar para conversar com os queridos nesta manhã, né? Outra convicção que nós, como cristãos, temos é exatamente essa diferença que Jesus Cristo nos aponta sobre o reino do céu. Assim como nós cremos que o nosso espírito é eterno, nós temos convicção que após a nossa morte física existe céu e existe inferno. Se somos eternos, nós temos duas opções para que o nosso espírito passe a sua eternidade: ou no céu ou no inferno. E aí, então, nós, como cristãos, temos que saber conscientemente em qual caminho temos andado para que o nosso espírito passe a eternidade em um desses dois lugares. Eu queria só destacar com os irmãos que sobre o inferno, a Bíblia ela nos relata que não é lá um lugar muito bacana para se ficar. No livro de Lucas, capítulo 13, 28, a Bíblia nos diz o seguinte: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Aqui é o segundo caminho, que não do reino dos céus, mas o caminho do inferno. A Bíblia nos diz que ali haverá
sofrimento, choro, ranger de dentes, e quem estiver lá vai poder ver, então, Abraão, Isaque, os profetas e todos os santos que a quem o Senhor salvar e levar ao céu, e essas pessoas serão lançadas fora. Então, a Bíblia, que é a nossa regra de fé, nos aponta este lugar. Mas eu não quero falar sobre ele, eu quero falar sobre o caminho que nos leva no lado oposto a esse de sofrimento. Irmãos, como a convicção nossa está em crer na palavra de Deus, a palavra de Deus também nos diz que é a graça de Deus, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, é quem nos conduz ao reino dos céus. Não há nada que nós, como pessoa, não há nada que nós, como cristãos, possamos pagar ou retribuir, ou como se fosse uma troca, para que haja um merecimento para estarmos lá. Mas a condição que nos leva ao reino dos céus é ter um coração arrependido. É por intermédio da nossa fé, acreditar que esta graça de Jesus Cristo alcança a nossa vida, e por esta graça ser derramada sobre nós, nós nos arrependermos dos caminhos que vão contra a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, a Bíblia Sagrada. Tudo que é contra a palavra de Deus, nós temos que renunciar, nós temos que abrir mão. E aí, tudo que nós fazemos em nossa vida, até o momento em que nós reconhecemos pela fé esta graça que nos alcança, nós temos que abandonar esses caminhos. Se nós não abandonarmos esses caminhos, nós estaremos seguindo o segundo caminho que leva para o inferno. A Bíblia é clara em relação a isso. Ou estamos sendo conduzidos para o caminho do reino dos céus, ou estamos sendo conduzidos para o caminho que leva para o inferno. Se não houver arrependimento, se não houver deixar algumas atitudes que nos separam, e aqui nós podemos chamar atitudes de pecado, se não houver a renúncia do pecado, nós vamos estar trilhando o caminho que nos conduz ao inferno. E como é que nós fazemos isso? Quando nós nos arrependemos e aceitamos a Jesus Cristo, o Espírito de Deus vem sobre nós. O Espírito de Deus começa a trabalhar em nosso coração e mente para que a gente tenha o entendimento da vontade de Deus. E para nós entendermos isso, nós precisamos ler as Escrituras da Palavra de Deus. Nós precisamos ser participantes de uma comunidade de fé, onde se anuncia a salvação em Jesus Cristo, para que a gente possa aprender da palavra de Deus. E quanto mais nós aprendemos a palavra de Deus, mais o Espírito Santo, ele interage com o nosso espírito e nos dá a convicção de qual é o caminho, segundo a palavra, segundo a Escritura do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos fugir da regra estabelecida na palavra de Deus. Se nós não tivermos um comportamento que está lá na palavra de Deus, nós estaremos sendo conduzidos para o caminho do inferno. Amados, é muito fácil a gente identificar se estamos no caminho. Quando nós renunciamos ao pecado, quando nós renunciamos à nossa vida antes de conhecer a graça de Deus, nós temos a convicção de coisas que nós fazemos não agradam a Deus. O nosso estilo de vida tem que ser mudado. O nosso estilo de falar tem que ser mudado. O nosso estilo de vestimenta tem que ser mudado. Nós não podemos mais nos comportar como éramos antes de conhecermos a graça de Deus. Existe lugar que nós frequentávamos que não agradam a Deus. Existem situações que nós fazíamos que não agradam a Deus. Traição. Nós não podemos caminhar mais tendo dois pensamentos. Um, quando estamos na presença de Deus, mas quando nós saímos ali da presença dos irmãos, manter um comportamento que nós tínhamos antes
da graça de Deus. Nós não vamos, desta forma, trilhar o caminho que vai para o reino de Deus, do reino do céu. O nosso comportamento tem que ser alterado. As nossas vestimentas têm que ser vestimentas que agradam ao nosso Deus. O nosso meditar na palavra de Deus é quem vai fazer toda a diferença. Quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, nós vamos conhecendo a vontade de Deus. E a palavra de Deus que nós lemos hoje, ela diz que muitas pessoas que se diz Senhor, Senhor, estas pessoas não entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque elas mantiveram uma conversão de fachada, uma conversão para que os outros possam admirar enquanto eu estou lá no meio do povo do Senhor, mas quando eu saio deste meio e vou para a minha vida secular, eu continuo fazendo exatamente todas as coisas que eu fazia antes de conhecer a palavra de Deus. Ou seja, eu vi como que é caminhar com Jesus Cristo, mas eu não quero caminhar com Jesus Cristo porque eu não quero renunciar às coisas que me agradam. Eu não quero renunciar a situações, por exemplo, vamos dizer aqui, sobre vícios de bebida, vícios de cigarro. Não podemos caminhar com o Senhor tendo comportamentos de roubo. De repente eu faço pequenos delitos, eu pego coisas que não me pertencem e levo embora. Eu não posso continuar com a minha vida frequentando lugares que não agradam ao Senhor. Existem lugares que para o cristão não convém. Bebidas, a palavra de Deus diz, né, para que nós não venhamos a nos embriagar com vinho. Estas coisas, elas entristecem o coração de Deus. Elas vão contra a palavra de Deus. Aí eu quero compartilhar com os irmãos mais um texto da palavra de Deus, que está lá no livro de Romanos, capítulo de número 8, no versículo 13, que diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Nós não podemos satisfazer a nossa carne. Prostituição, lascívia, não é? Ter 2, 3, 4 relacionamentos ao mesmo tempo, isso é condenado pela palavra de Deus. Nós temos que nos derramar na presença do Senhor e pedir misericórdia e a graça do Senhor e haver arrependimento e ter um novo posicionamento a partir de então, e os nossos atos demonstrarem que nós temos um coração arrependido e convertido para o caminho do reino do céu. Se não houver isso nos nossos atos, se isso não estiver claro no nosso dia a dia, nós estaremos trilhando o caminho que nos conduz ao sofrimento eterno. Os nossos atos, eu quero alertar aqui, os nossos pecados são aqueles que nos afastam do caminho que nos conduz ao reino do céu. Nossa vida pecaminosa, ela não contribui para nós estarmos lá. E é somente pela graça de Deus é que nós somos levados à presença do Senhor. A palavra de Deus nos diz, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Jesus Cristo é aquele que, pelo seu sacrifício da cruz, ele está ali para nos ensinar, por intermédio do seu Espírito Santo, né? Então, nós vemos em Hebreus 7, 24 e 25, que diz: mas este, Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Jesus Cristo é aquele que está intercedendo a Deus pela vida daqueles que aceitam caminhar esta nova vida.
Muitas pessoas, amados irmãos, que estão sentados nos bancos da igreja, por isso que o texto que nós lemos lá de Mateus, no Sermão da Montanha, muitas pessoas estão brincando em trilhar esse caminho de santidade. Muitas pessoas estão vivendo uma vida dupla. Muitas pessoas estão entristecendo o Espírito de Deus. Enquanto estão na casa do Senhor, estão revestidos de uma santidade. Mas saindo das portas da igreja para fora, então ele tira aquela falsa santidade e começa a viver o seu dia a dia normal de uma vida pecaminosa, frequentando lugares que não convém, falando de forma que não convém, com condutas que vão contra a palavra de Deus, com posicionamento que entristece o coração do Senhor. Por isso que no Sermão da Montanha, Jesus Cristo diz aquilo lá, que nem todos entrarão no reino do céu. Haverá pessoas que vão dizer, Senhor, Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu andei. E Jesus Cristo vai olhar e vai dizer assim, aparta-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, nossa meditação nesta manhã é para que nós, como cristãos, possamos estar convictos destas duas certezas que foram relatadas aqui, entre tantas outras, não é? Que nós somos um espírito eterno, e de que esse Espírito eterno, ele tem dois caminhos, céu ou inferno, e que a nossa conduta é que vai nos conduzir a um destes dois caminhos. Que nós, queridos, amados irmãos, não sejamos confundidos quando estivermos na presença do Senhor. Quando então nós deixarmos esse mundo, estivermos na presença de Deus, e Deus olhar para nós e falar, seja bem-vindo, amado de meu Pai, entre para o gozo eterno. Para que ele não olhe para nós e diga, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que nós possamos, queridos irmãos, nessa breve meditação, refletir sobre, será que sou conhecido de Deus? Será que os meus atos me fazem a chegar perto do Senhor? Que possamos refletir em como temos vivido, em como temos servido ao Senhor. Nós podemos enganar a nossa comunidade, mas ao Espírito Santo de Deus, ele conhece o nosso íntimo, diz lá o Salmo de número 139. Ele nos conhece e sabe se nós estamos fazendo a obra dele de corpo, alma e espírito entregue na presença do Senhor. Eu quero orar com você agora. Pai amado, Espírito Santo, que o Senhor possa, Pai, nos fazer meditar, Pai, nessa palavra que lemos. E que teu Espírito Santo, Senhor, toque no nosso íntimo, para que, Senhor, se nós estivermos ainda negligenciando a tua palavra, ó Espírito Santo, tem misericórdia e toca, Senhor, nos nossos corações. Acorda, Senhor, aquele que brinca com a tua palavra. Acorda, Senhor, aquele que ainda não te busca em santidade. Que haja um derramar do teu Espírito abundantemente sobre todo o povo evangélico, Senhor, do mundo inteiro. O dia se aproxima, Senhor. A nossa vida aqui é breve. E nós queremos vivê-la de forma, Senhor, a agradar ao Senhor. Nos ensina, Senhor, a buscar a tua santidade. Fala conosco nesta manhã e que possamos, ó Pai, estarmos firmes e sermos conhecidos, Senhor, de Ti. Muito obrigado, Senhor, por esta graça, pela redenção dos nossos pecados. Em Jesus Cristo, Senhor, que é o nosso Salvador, é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que o Senhor possa falar ao seu coração e que você seja conhecido de Deus. Amém? Deus te abençoe.